Senhoras e senhores, a mídia moderna de videogames gosta de focar no aqui, no agora, ou, às vezes, no futuro. Tudo na mídia de games é mais interessante quando ainda está para sair, mas hoje nós vamos falar do presente e do passado, das coisas que nos foram prometidas e que no presente vimos que são nada mais, nada menos do que sujas mentiras. O tema de hoje é a geração que flopou e nós, os detetives do fracasso, vamos desvendar os mistérios disso. Eu sou o Lucas Expedidor da Silva Johnny-Sauro e ele aqui à minha frente é ninguém mais, ninguém menos do que... Talecos. Ele Talecos. mesmo. Apenas Talecos. Um cara feio, fuerte, formal. Mas Thales, vamos começar com informação direto ao ponto. Primeiramente, se você está chegando nesse vídeo, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, deixe aqui um comentário dizendo calem suas bocas, boa noite gamers, ou falem mais, quem sabe. Mas a informação que vai regular essa nossa discussão, eu gosto de começar por algumas definições, caso esse seja o primeiro podcast de gamers que o cara escute na vida, ele saia daqui um pouco mais informado. Então o que são gerações de videogames? Porque pra falar de uma geração que flopou, a gente tem que entender o que é uma geração, né? É a geração XYZ? Nada disso. As gerações de videogames começam lá no longínquo ano de 1972 e elas são 9, de acordo com a Wikipedia. A primeira delas vem com 3 consoles aqui, simplesmente icônicos. Temos o Magnavox Odyssey, temos Pong e temos ele mesmo, o inigualável Coleco Telstar. Coleco Vision, eu acho que ele também era marketado, uma coisa assim. E depois, o que tem de segunda geração? Aí nós temos um salto, mas na verdade ele não é tão um salto, porque nessas primeiras gerações as coisas são um pouco mais difusas. Por exemplo, de acordo com a própria Wikipedia, a primeira geração ela vai de 72 a 80, mas a segunda vai de 76 a 92. Tá me entendendo? Então rola uma salada, por isso que às vezes a gente precisa de enciclopédias melhores, que é de graça, mas é essa que a gente tem, né? Então a segunda, ela tem aqui um console, Thales, que eu acho que ele tem um nome muito interessante. Ele é o Fairchild Channel F. Channel F. O Atari 2600, um Classic, e o Mattel Intellivision. Aí, o que acontece, né? A gente tá vendo aí que são videogames antigos, né? Muitos deles ali clones do Pong. O Atari 2600 a gente sabe que já é um videogame avançadíssimo no seu tempo, né? A gente tinha um analógico de 4 direções, gráficos e sons maravilhosos. E nos icebergs deste canal tem alguns dos grandes títulos desse videogame. Exatamente. E dos portáteis, né? Que geração de portátil a gente já visitou. E aí na terceira geração, se eu não me engano, vai ter qual Atari, tio Lucas? Na terceira geração, nós temos o Atari 7800, o Nintendo Entertainment System e ele mesmo, o Sega Master System, porque nessa geração o lance era botar System no nome. Se não tem um número, é System, cara. Exatamente. E tá aí o Atari 5500, não tá aí 5200? Não tá aí cara, na lista? Eu acho que de certo ele deve estar nesses períodos entre gerações, porque aqui até pra ver como essa lista ela mistura algumas coisas, a segunda geração ela acabou em 92, de acordo com a lista, né? Mas a terceira começou em 83 e foi a 2003. Então é meio que as coisas se cambiam ali, né? Eu acho que até a fabricação do console talvez eles estão considerando, né? Então aí o tempo acaba mudando um pouco. Mas tá, vamos lá. A geração de consoles, né? A gente tem a primeira geração ali que é o Pong, esses joguinhos super básicos. A segunda geração nós temos o Atari 2600, que eu já falei, é avançadíssimo pra sua época. E aí depois na terceira geração, o próximo Atari, por exemplo, vai ser o 5200 e depois o 7800, que nem tu citou aí. Então o que tu vê no caso do Atari? O videogame ele tem um número que representa alguma coisa ali na questão de empresa, não lembro a função exata no caso da Atari, mas ele tem um número. Claro. E aí depois ele acaba meio que duplicando, e depois ele duplica de novo. Claro. Como é que funcionam as gerações até ali mais ou menos o PlayStation 2, que isso era meio que parâmetro? Conforme avança tecnologicamente o gráfico do jogo, em questão de bits, computação, zeros e uns e tudo mais, ele pula a geração. Então nós temos, no caso do Nintendo, que é mais fácil de explicar, o Nintendinho, ele é um videogame de 8 bits, se eu não me engano.
Depois, o Super Nintendo, que vai ser o próximo dele, vai ser um videogame de 16 bits. Olha só. E aí depois, o PlayStation 1 é um videogame de 32 bits e o Nintendo 64 de 64 bits. Exatamente. Então as coisas elas vão escalonando dessa forma. Isso tem a ver, que nem eu falei antes, com gráficos e a capacidade de processamento de polígonos na tela, alguma coisa assim. E aí, por isso que, por exemplo, o Atari 2600, acho que são, sei lá, 2 bits, por isso que são 2 cores na tela, que é o preto e o branco. É algo do gênero. E aí as gerações de videogames elas vão avançando até o PlayStation 2, que nem eu falei, mais ou menos nessa métrica. O PlayStation 2 é um videogame de 128 bits, daí depois PlayStation 3 e Xbox 360 são de 256 bits, mas aí como já tá uma coisa mais turva, PC Gamer já é um negócio diferente, né? O avanço é não só gráfico, mas também de internet e tudo mais, meio que acaba não sendo necessariamente a régua que a indústria acaba seguindo. É interessante tu ver como se um crítico estivesse disposto a apontar, já era turvo lá desde o início, né? Até por essas classificações, por exemplo, ali a terceira geração acaba em 2003, mas a quarta começa em 87. Então nada faz muito sentido, né? Na quarta geração, por exemplo, nós temos... Eu gosto que os nomes nessa época, cara, eles são muito futuristas. Tipo assim, que nem, sei lá, tu vai ouvir no Fallout, tem um bagulho Master Cleaner 3000. Tipo, olha o nome desse console, a gente já citou ele em outros programas, mas toda vez que eu vejo eu acho fantástico. O NEC TurboGrafx 16, meu, isso aqui não é o nome do console, isso aqui é o nome de uma nave, entendeu? Tipo assim, é o nome do próximo filho do Elon Musk, sacou? Mas ele não está sozinho não na sua quarta geração, pois temos alguns clássicos, Sega Genesis, o que tu já citou, Super Nintendo Entertainment System, que tu vê só, né? Um dos lances depois no futuro é que os Xbox, os consoles, eles viram centro de mídia, desculpa, o Super Nintendo já era um Entertainment System, tá me entendendo? Tá? Na quinta geração, que eu acho que a gente já começa a chegar num período que a gente tá mais em casa. E tu vê, segue turva, porque a quarta acaba em 2004, mas a quinta começa em 93. Então nada faz sentido no mundo mesmo. Não procure lógica nas coisas do coração. Veja só você. A quinta geração tem Sega Saturn, Sony PlayStation, não sei se tu conhece esse console aí, se tu já ouviu falar. Conheço um pouquinho. E um outro também bem indie, bem underground, que a gente tá dando uma força aqui, uma empresa que precisa de grana, que é o tal do Nintendo 64, né? Mas só pra gente fazer aqui, ó, um ponto final na discussão de gerações, depois ela começa a ficar um pouco mais lógica, mas não muito. A quinta geração, ela acaba em 2006, mas a sexta começa em 98, com o Sega Dreamcast, que já é de próxima geração, o Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox. Acaba essa geração em 2013, mas a sétima começa em 2005, com o Xbox 360, Sony PlayStation 3 e o Nintendo Wii. Supostamente a sétima acaba em 2017, mas a oitava começa em 2012, com o Nintendo Wii U, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch, e a oitava geração, de acordo pelo menos com a tabela da Wikipedia, ainda não acabou. Ela segue correndo e ainda assim já começou a nona, que é o alvo do nosso programa hoje. E a nona geração, pra quem não sabe, pra quem tem alguma dúvida, começou em 2020, tá, JP? Vou te fazer uma pergunta aqui, cara. De todas essas gerações que a gente falou aqui, que a gente deixou exemplificado quase que como um informativo, qual é o salto mais significativo pra ti? O salto mais significativo eu acabo sempre pendendo pra época ali do PlayStation 2, eu acho. Porque, claro, o salto do Super Nintendo pro PlayStation 1, Nintendo 64, ele é bem absurdo, né? Os jogos saem todos praticamente do 2D e vão pro 3D, só que a geração do PlayStation 2 é um 3D muito mais avançado. É mais fácil tu mensurar o Super Mario World virar o Super Mario 64 do que tu mensurar o Castlevania virando God of War. Claro, claro. Eu acho que dá pra fazer uma analogia daquelas especial nossa besta, assim, de tu é um homem das cavernas. Daí o tempo inteiro, cara, tu só pintou em um lugar, que é na parede da tua caverna. Daí chegou um cara e disse pra ti, mano, se eu te disser que tu pode pintar num tecido, brother. E se tu botar esse tecido num framework, ele vira uma pintura, meu. Muda tudo, tá me entendendo? Tudo muda, cara. Porque a pintura nas cavernas, nas paredes das cavernas, ela é o PlayStation 1, ela é avançada, pero não muito. Ela te dá mensagem. Ela te dá mensagem, mas a interpretação é turva. Por exemplo, assim, vamos supor, tá? Como a gente sabe, um dia o nosso mundo vai colapsar e a sociedade humana vai estar em ruínas. Hoje eu tô inspirado, assim. Mas, aí, como a gente sabe, um dia
dia os futuros descendentes desse planeta vão chegar na nossa cultura como, tipo assim, olha esses animais que morreram 200 anos atrás se matando sozinhos, né? E eles vão começar a interpretar coisas da nossa cultura. E daí, assim como a gente acha as coisas que estão pintadas nas paredes, alguém vai achar um disco do Silent Hill e vai botar lá no seu computador 5000 avançado, que vai ser tu injetar um disco em ti mesmo e ele roda os bagulho, tá ligado? E daí o cara vai olhar aquilo e ele com certeza vai interpretar diferente, cara. Saca? Tipo assim, a gente olha um desenho nas cavernas lá. O cara falou em injetar o disco. Não. A gente vai interpretar um bagulho lá das cavernas e dizer assim, não, esse desenho aqui, lá na caverna, na França, na puta que o pariu do caralho e meio, isso aqui quer dizer que o cara, na verdade, que desenhou, ele tava muito triste com o vilarejo dele. Quando o cara lá atrás, lá em 5 milhões de Cristo, ele tava cabras, ser homem das cavernas, ele não tava sentindo nada, entendeu? Vai ser mais ou menos assim que as pessoas vão sentir quando elas olham pra uma pintura rupestre primitiva que é um jogo de PlayStation 1. É. Mas quando tu entra no PlayStation 2, por exemplo, tá nessa mesma analogia, aí um alien foi visitar 200 anos no futuro, que a gente já morreu todo mundo, assim, essa civilização humana já ruiu, e o cara foi lá e ele não achou um Silent Hill de Play 1, ele botou o Silent Hill 4 de Play 2. Daí ele já entendeu tudo. É um ser humano. Isso. Ele vai a Lara Croft, né? Tu pega a Lara Croft do Play 1 e tu pega a Lara Croft do último jogo do Play 2, o salto é muito grande. E eu acho que aí é um ponto de partida bom pra nossa discussão, porque se tu for ver, os saltos eles vão ficando menores. Muito menores. O PlayStation 3, por exemplo, que é um console infame que a gente em algum momento futuro vai focar nele, assim, pra entender o que aconteceu ali, mas ele era uma coisa que... Vou te contar a minha impressão, pelo menos, e tu me diz qual que é a tua perspectiva, assim, mas quando eu escutava assim, cara, vai sair um PlayStation 3, eu lá, um homem das cavernas em 2004, eu ficava, mas o que eles vão fazer, meu? Não tem como ser mais real, entendeu? É impossível, saca? Até porque, pô, um jogo que nem Metal Gear 3 Snake Eater, no PlayStation 2 é foda. É muito real, é muito. Claro que tem jogos que não são tanto, né? Que nem esse, mas o que vai fazer depois daquilo? Como? O Devil May Cry, por exemplo, Devil May Cry 3 no... É outro, por exemplo. E até um jogo que eu acho que é interessante essa sacada de que, pô, o Devil May Cry não é só que ele é um jogo muito lindo, mas que ele tinha um gameplay muito fluido, né? Assim como o Metal Gear 3, às vezes não é tão fluido, mas era muito inovativo. Então ficava aquela assim, cara, o que vai acontecer? E o PlayStation 3, pra mim, ele é bem crucial nesse lance de que tu esperava muito dele, mas na maioria dos casos, quando tu ia jogar, ele meio que decepcionava um pouco, porque ficava faltando uma coisinha ali, né? Uma novidade, talvez? Tipo assim, não tem um... Porque quando tu tá jogando do PlayStation 1 pro 2, tu fica assim, cara, mudou muito. Mas a minha impressão, a primeira vez que eu joguei no PlayStation 3 foi, cara, não senti que tem tanta coisa assim. Muitas vezes eu ficava com um sentimento de, mas isso aí com uma boa vontade rodava no Play 2, entendeu? Os jogos de lançamento teve alguns jogos que eram tipo de Play 2 ou do Xbox original e acabaram saindo já no videogame seguinte por uma questão ali de processamento ou talvez até de tamanho do jogo, sim, não necessariamente de capacidade de processamento. Claro. Né? Então faz sentido sim a tua primeira visão. Tu pega, por exemplo, um GTA San Andreas, ele é um jogo que permite várias e várias coisas, mas quando chega lá em 2008, alguns anos depois, o GTA 4 não tem aquela função de tu modificar o personagem que nem tinha. Claro. Tu olha aquele gráfico, tu vê que o gráfico avançou, mas o gameplay tá um pouco mais restrito, depende, sabe? E tu não tá trazendo, por exemplo... Pô, não tem avião. Eu lembro dos meus amigos reclamarem que não tinha avião no GTA 4 pra te sair voando por aí. Claro que a proposta é em Nova York, uma cidade cheia de prédio. Tu não vai pegar um jato e sair por aí. Mas a gente não tá lidando com a realidade. É um videogame, né? Entendeu? É complicado ali. Então... E depois pulando do Xbox 360, do Play 3 pro PlayStation 4 e coisa, os gráficos tu vê de novo que o salto de realidade é absurdo, principalmente se tu traz aqui, por exemplo, jogos de corrida ou jogos de tiro, que acabam sendo bem benchmark do bagulho, né? Mas o gameplay continua o mesmo. Tu vai ter mais funcionalidades online, tu vai ter alguma coisa, dependendo da situação, de interação de voz ali, chat de voz, conforme vai avançando as coisas, Mas esse principalmente pra mim é o salto que marca a troca dessa geração específica. E tu disse tudo quando tu disse que é essas funções online. E isso é interessante pra nossa discussão, porque tu vê, é um salto que ele muitas vezes ele é tecnológico, né? Que nem a gente tava apontando antes, mas ao mesmo tempo ele não é uma revolução completa dos videogames, porque até demorou
Talvez isso aqui seja uma grande convenção do Instituto Minha Bunda, mas demorou para o online pegar, de fato, né? Principalmente na nossa realidade de brasileiros, que, pô, tu tinha o console, mas muitas vezes tu não ia ter o cabo para puxar, ou até mesmo a internet em casa, né? Mesmo tu tendo um PlayStation 4. Ou, no caso do Xbox, pagar a internet em dólar para poder acessar e tudo mais. Exatamente, né? Então... Tu tinha videogame desbloqueado, se tu joga online, ele mata teu videogame. Exato, então é interessante pra mim de certa forma, porque, por exemplo, assim, pô, se a gente vai olhar ali a geração 3, de acordo com a lista, dura 20 anos, de 83 a 2003, né? Isso é um argumento, mas se tu for ver ao mesmo tempo, pô, aqui a 8ª geração diz que já tá durando 12 anos. Não é tão pouco se tu for ver. E eu acho que existe um argumento a ser feito de que ela vai durar ainda mais. Porque a gente já tá no 4º ano do ciclo de vida do PlayStation 5 e ainda saem coisas pra PlayStation 4. Regularmente. Regularmente, ainda ele é fabricado ainda, né? Não pararam de fabricar o videogame. Então, o PlayStation 2 foi fabricado, tipo, Brasil e alguns outros países emergentes. O PlayStation 2 foi fabricado até agora há pouco, até 2018, eu acho. Então, a geração do PlayStation 2, por exemplo, marcou por causa disso. Tipo, é muito acessível, muito fácil de fazer depois que já tinha o expertise e acaba se prolongando. Claro. Né? De novo, essa lista aí que tu trouxe, provavelmente ela é o primeiro fabricado até o último ano de fabricação. Né? No geral, comercialmente falando, assim, na questão de lançamento de gerações, o salto acaba sendo sempre de mais ou menos 6 a 8 anos. Né? Cada ciclo aí de 6 a 8 anos é quando as empresas pegam e lançam um novo console. Meio que ninguém sabe por que isso acontece de forma tão fixa. A única diferença que tem foi do Wii U pro Nintendo Switch, porque daí não é um salto tão grande, acho que é uns 4 anos, porque o Nintendo Wii U foi bem complicado. Foi meio fracassante, assim, no que ele se propunha. Mas falando em fracassante, Thales, eu acho que é interessante a gente entender o agora, porque se tu for hoje digitar no teu Google ou no teu Bing, se tá diferenciado, PlayStation 5, tu digita, tu aperta Enter, e a primeira coisa que aparece, pelo menos na minha pesquisa, vai ter alguém aí que vai dizer, não, na minha não foi isso que apareceu, mas na minha, o que aparece é um link da Sony dizendo assim, PlayStation 5, Play has no limits. Tu diria que o PlayStation 5 e essa geração não tem limites? Não sei, isso é muito subjetivo. Como assim? O que eles querem dizer com limites, né? Pra mim tem muitos limites. Eu acho engraçado justamente o quanto essa frase ela vai muito contra, porque tem muitos limites. Não, pois é, justamente. Eu sei que o slogan deles é esse, mas realmente, tipo, o que eu digo é isso. Eu só vejo limites. Tipo, eu vou sair voando com o console, sabe? não sei. É muito... Porque é um jogo de videogame, né? Então não é bem tu não tem limites, tu sempre vai estar preso dentro do jogo. Não, eu até entendo a ideia de, tipo assim, vender... É que eu sinto que o marketing, muitas vezes, ele parece, inclusive, com o marketing de carro. Porque se tu vai ver, por exemplo, tá? Um comercial de uma Pajero, ele vai mostrar o cara derrapando no Saara, tipo assim, saca? Tipo assim, o cara fazendo loucuras. Uma outra empresa que eu acho que tem um marketing muito parecido com o ponto que eu quero chegar é a GoPro. GoPro, pra mim, é um dos itens mais superestimados da história do capitalismo. E não é porque a câmera é ruim, meu. A câmera é boa. Só que ela vende um troço que é muito fácil de comprar, que a tua vida é uma aventura. E, cara, o que tem de GoPro aposentada no fundo do armário das pessoas aí não está no gibi. E é o mesmo marketing com o PlayStation 5. Play has no limits. Aqui tá escrito, se tu entra no site ali, né? Jogue como nunca antes. Mas a verdade é que tu vai jogar como antes. Exatamente. Tu vai ter o controle na tua mão e vai controlar, né? Mas é que eu acho que aí, cara, tu tá até indo numa coisa um pouco mais prática do que a filosofia que eu tô indo. Porque o que tu vai jogar no PlayStation 5? Muitos jogos de PlayStation 4! Tá me entendendo? Então, e não só são jogos de PlayStation 4, como às vezes são jogos de PlayStation 4 que tu põe uma pintura pra que pareça um de 5. Então, não sei, pra mim tu tá jogando como antes, entendeu? Não, tá. E tu chegou num ponto interessante da nossa análise de hoje, porque realmente, se tu for parar pra ver, claro que tem uma decisão aí que eu achei, assim, absurda, e todo mundo, acho da bolha gamer também achou absurda, que foi os caras lançarem, no caso da Sony e da Microsoft, lançar uma nova geração durante a pandemia, onde o mundo estava parado. Isso foi definitivamente uma escolha. Assim. Tipo assim, a pandemia foi anunciada, decretada em março de 2020, e esses consoles foram anunciados em junho de 2020 pra sair no final do ano, do tipo assim,
pá, o mundo tá parando, mas nós vamos fazer os videogames, né? Vai dar certo, vai dar Claro. certo. E, cara, pesquisando hoje, assim, pra tentar me lembrar quais foram os jogos de lançamento, que isso é uma coisa muito importante quando troca de geração, tu tem um Claro. jogo de lançamento do teu console, e aí no PlayStation 5, no Xbox nem vou entrar no caso que o tadinho não teve, assim. Não teve. Starfield foi prometido e foi adiado, Halo Infinite foi prometido e foi adiado. E no PlayStation 5 a gente tem o seguinte lineup. Nós temos Astro's Playroom, que é o jogo de plataforma BTzinho, que usa todas as funções sem limites do DualSense, do controle novo, que todo mundo diz que é um jogo incrível, mas ainda assim, é um jogo Mas que por parece esse nome ele me parece aquele estilo a demo do console, não tem nada a ver com isso. ele é o demo do console, Ah, digamos assim. Ele é um jogo, tu vai jogar ali 2, 3 horinhas de gameplay, ele tem uma historinha, ele mostra todas as funções do controle, o jeito que treme, o jeito que não sei o que, o gatilho, o caralho a 4, mas é uma demo de console, é um Sim. benchmark, tanto que eu não sei nem se ele não é gratuito, se ele não vem tipo, já instalado no console, que nem jogo na memória do Mega Drive da Tectoy, sabe? Sim. Depois a gente tem na lista Demon's Souls, né, que é o remake do Demon's Souls lá do PlayStation 3. Tu está literalmente jogando como antes, porque é o mesmo É jogo. o mesmo jogo, Só bonito. refeito, né? É. Ele é refeito, ele não é um remaster, acho que isso é importante frisar, mas ainda assim, é a mesma história. Não, e uma das grandes reclamações é que, cara, por que deixaram o jogo igual? Dava pra mudar uma coisinha ou outra só pra sim, melhorar, né? sim, Então, tipo sim. assim, até Quality of Life, assim, tem coisas que, pô, Sony, tá, vai fazer de novo, ajuda, né? E falando em qualidade de vida, que a gente tem uma grande melhoria de qualidade de vida, que é o gráfico do jogo, né? Porque daí o outro título é Spider-Man Remastered, Olha, que legal. que é o jogo de 2008 do Homem-Aranha, do PlayStation 4. E aí é engraçado 2018, no caso. que... 2018? Isso, tu falou 2008. E aí tem uma parte interessante no Spider-Man Remastered, que é o seguinte... Na lista que eu peguei lá no site da IGN, se eu não me engano, diz assim, o upgrade do PlayStation 4. E no Spider-Man Remastered, não tem esse upgrade. Ou seja, tu teria que comprar o jogo de novo. Oh, que legal. Entendeu? Ele Como é, eles são legais. como ele é um remaster muito bem feito, tu tem que pagar de novo. E aí o Spider-Man Miles Morales, que é a expansão standalone do jogo do PlayStation 4, esse tem um upgrade de graça pra versão de PlayStation 4. Olha, que legal. Então, assim, pra versão de PlayStation 5, perdão. E o último jogo é Sackboy: A Big Adventure, que é o jogo da Media Molecule. E, tipo assim, Little Big Planet foi um negócio no PlayStation 3, inegável. Foi. O jogo quebrou barreiras de criatividade e tudo mais. Mas é um outro jogo de plataforma bem simples, diga-se de passagem, que também vai usar todas as funções do controle. Mas são esses os 5 jogos que lançaram no PlayStation 5. Além deles, depois teve Returnal, por exemplo, que era um Hades de tiro de uma outra empresa que a Sony tinha comprado, mas que é um jogo que também, né, não se sabe. E aí a gente pode também ir pra outros jogos que saíram ali por 2019, 2020, que daí a gente vai ter jogo que tudo saiu pra PlayStation 4. Porque tu tem PlayStation 4, tu joga God of War Ragnarok. Claro. Tu não precisa comprar a versão de PlayStation 5. Tu tem o PlayStation 4, a gente jogou o Last of Us Part 2 e jogamos tranquilamente bem no PlayStation 4. Não precisa de um PlayStation 5. Não precisa. E assim vai se repetindo com vários e vários outros títulos, tanto first party quanto third party, né, jogos de fora, e que quem compra um PlayStation 5, quem comprou um PlayStation 5 ficou tipo assim, pá, vou jogar o quê? Vou jogar de novo os jogos do PlayStation 4, que nem tu falou, e pior, né, em função da pandemia, um querido amigo nosso ainda nos lembrou que o console era por encomenda. Era por encomenda, era por encomenda. Tu comprava ele vinha 2, 3, 4, 5, 6 meses depois. Claro, a ver até com aquela crise dos semicondutores que a gente expôs em alguns programas, né? Mas eu acho interessante manter nessa linha de raciocínio que tu tá expondo. E daí no site do PlayStation 5, esse site cheio de diversão infinita pra nós que estamos fazendo um programa, eu achei divertido que tu... eu acho muito interessante esses slogans que as empresas usam pra te vender as coisas, porque eles são muito pega-trouxa, né? Mas se tu vai tentando, tipo assim... De fato, esmiuçar o que é, tipo, qual que é o material promocional oficial que a Sony divulga, por exemplo, né? Eu acho interessante que daí tem essa aba dos slogans ridículos que eu te citei, mas tem outra aba jogos, que daí tu clica nela e, veja bem, né? Vamos entrar aqui no raciocínio só pra entender o quanto essa geração, de fato, ela tem diversos problemas e ela foi muito mal planejada. Porque... a aba jogos, na minha cabeça, ela é pra ti, tipo assim, tu tá em dúvida de se tu vai comprar um PlayStation 5 ou não, na aba jogos do site da Sony, a gente vai te mostrar as coisas mais tri que tu tem que jogar no nosso console, exclusivas do nosso console, olha que foda, né? São 3 jogos principais que aparecem na aba hoje, no dia da minha pesquisa. Primeiro jogo, Rise of Ronin, que saiu em março, que assim... É louvável quão pouco barulho fez Rise of Ronin. Assim, o jogo veio
chegou e deve estar por aí, perdido em algum canto, assim. Ninguém escuta falar, né? Não, e o gráfico do jogo é cachorro. Pois bem, né? Pra começar, né? Pra começar. Pra tu ver, qual que é o segundo jogo que a Sony diz assim, man, tu tem que jogar isso aqui no PlayStation 5? Last of Us Part 2 Remaster. Ah, que é um jogo de PlayStation 4, olha só. Né? E o terceiro jogo eu acho mais curioso, porque ele até foi muito infame de ontem pra hoje, da gravação desse vídeo, que é Helldivers 2. Um jogo que só pra quem, assim, pra registro histórico, até pra quem tá por fora, por que ele ficou tão infame? Porque ele saiu no dia 8 de fevereiro de 2024, ele caiu muito bem, ele é um jogo que ele tem um gameplay diferenciado e muito divertido, de acordo com reportes de quem jogou, mas esse jogo ele tinha uma pequenininha letra miúda que era pra ter saído no dia que ele foi lançado, mas que o executivo CEO da empresa disse, não, isso aqui a gente segura por enquanto, só pro jogo funcionar, depois a gente vê como que funciona. Eventualmente eles tiveram que ver como funciona, que era um lance que, de acordo com a Sony, era obrigatório que fosse feito uma conta na PlayStation, não sei o que, o nome da rede social lá, PlayStation Plus, sei lá. No PlayStation Network. PlayStation Network, exatamente. Tu tinha que fazer essa conta e, independente de em qual plataforma tu jogasse Helldivers 2, tu tinha que linkar essa conta com a tua conta da PlayStation Plus. Então, se tu joga na Steam, te rala, tu tem que, né, comprar ali. E a Sony disse, tá, bota lá, atualiza com um update e põe isso aí obrigatoriamente. Em um dia, o jogo saiu de avaliações majoritariamente positivas na Steam para majoritariamente negativas. O feedback negativo foi tão forte que tem alguns reportes dos community managers do Helldivers 2 dizendo, gente, pelo amor de Deus, não é culpa nossa, é da Sony. Façam o que tiver que fazer para eles entenderem que tem que reverter isso. E numa jogada histórica, no dia da gravação deste programa, deletaram o tal do update, a Sony reconheceu a própria falha e, não galera, vamos cancelar esse update aí. Eu achei engraçado que no texto deles, inclusive, tá dito assim, a gente ainda não entende muito bem como que funciona a lógica do PC Gaming. A gente ainda tá estudando. Começou faz pouco tempo, né? Não. Tipo assim, PC Gaming começou agora, realmente, esse fenômeno doido aí. E o doido é tu ver que o jogo tava na Steam, em venda na Steam, a Steam praticamente tem no mundo todo, e não sei se tu viu, ele caiu de acesso em vários países que não tem a PlayStation Network. Que não tem a PlayStation Network. Então, quem tinha comprado o jogo não ia conseguir mais logar, e quem queria comprar nesses 2 dias aí que deu de update, não tinha na Steam. Exatamente. A Steam tirou ele da loja, porque ele não tinha suporte pra aquele país. É, assim, uma loucura. É muito louco o quanto os caras conseguem estragar o que já tá funcionando, né? Porque é um dos raros casos no sentido moderno de que tanta coisa sai não pronta, e esse aqui é não, cara, ele já saiu, tá funcionando, todo mundo gostou do jogo. Quem jogou, gostou, cara. Chega a ser, tipo assim, se fosse um restaurante, ia ter fila na frente, assim. Todo mundo que foi gostou, tá ligado? Tá recomendando, meu Deus do céu, a sensação do momento. E os caras ainda conseguem estragar. E eu acho insano que, pelo que eu entendi, assim, o repórter Instituto Maias pode estar enganado aqui, mas pelo que eu entendi, tem países nos quais a lei ou o jeito que funcionava era até diferente. Que pra tu criar a conta na PlayStation Network, tu tinha que ter um PlayStation 5. Então, tipo assim... Daí não tem como, entendeu? Daí não tem como. Mas é interessante, cara, pra mim, porque assim, ó, pô, vamos voltar no ponto que a gente tava fazendo. É a página oficial da empresa que tá te vendendo um console. E ela tá tentando te vender jogos que não se fala, é totalmente esquecido pela comunidade, saiu em março, ou seja, 2 meses depois, não nada, vai chegar a época de prêmios, ele até vai estar indicado, certo? Por nada ganha uma coisa ou outra, mas agora por nada o Geoff Keighley dá todos os prêmios pra ele, só pra me invalidar, né? Mas enfim, tá bom. Mas o segundo jogo é um remaster, que saiu esse ano, ou seja, não tem uma coisa de legado. Quando, e aqui vocês sabem que eu sou um cara totalmente anti-nostalgia, mas o fato é que quando saiu o primeiro God of War, ele era uma sensação. A conversa era tudo, tem que comprar um Play 2 pra jogar isso aí. E vou até além, o teu console favorito, que eu não sei se é, mas eu vou dizer que é aqui, o Xbox 360, quando saiu Gears of War lá, era, cara, tu tem que jogar isso aqui, velho, pelo amor de Deus. Entendendo? Era bem nessas aí, quando saiu Last of Us, daí tu tinha que trocar o teu Xbox pelo PlayStation 3, né? Então era bem isso aí de ter um jogo assim, caramba. É um fenômeno, fenômeno. E daí, Thales, eu te pergunto assim, pra gente filosofar, por que tu acha que essa geração falta um grande título? Boa noite, gamers! Eu acredito que a gente tá num problema muito grande de tamanho de produção, porque os jogos estão ficando cada vez maiores e maiores e maiores. A Sony, os reportes de Sony, se tu for ver assim, é jogo Last of Us, God of War e tal, são jogos que gastam milhões de dólares e eles não vão vender tudo isso.
Nem todos eles vão vender tudo isso, sabe? O jogo custou 100 milhões e vendeu 200 milhões, tá, beleza, mas é 100 milhões de lucro, sabe? É um lucrinho ali pra ele se pagar e dar dinheiro pra um acionista, né? E a Sony, ela criou um modelo de negócio dentro dela, que é esses jogos mais cinematográficos. Aí quando ela dá a oportunidade pra um Returnal, que é um jogo arcadão, diferente, nem todo mundo vai jogar, porque daí a galera tá procurando o título cinematográfico. Aí se tu pular pro lado do Xbox, o Xbox não quer mais vender Xbox, eles querem vender Game Pass na televisão do cara e o cara joga pro nuvem, o que é uma coisa, entre aspas, muito boazinha, do tipo, tá, tu não precisa do nosso videogame pra ter o Game Pass, tu joga ele onde quiser, mas aí tem empresa que gosta, tem empresa que desgosta. Quem é do indie acha legal, porque tem mais gente acessando o jogo, e quem é da indústria que faz os jogão blockbuster não ganha mais dinheiro, tanto assim. Sim. É muito estranho, é muito complicado. Tu tem vários frontes de ataque em cada plataforma e meio que nada se conversa, sabe? Não é como um Mario e Sonic, lá da geração anterior, assim, sendo bem nostálgico, que eles eram rivais, mas era um tentando melhorar o que o outro fazia, que o outro, sabe? Ou ter uma proposta diferente. O Sonic era rápido, jovem, rebelde. O Mario era um jogo mais controlado, onde tinha que usar mais skill, dependendo da situação, sabe? Então, eu acho que falta alguma coisa desse gênero, sabe? Que consiga fazer essas gerações interagirem entre si de uma maneira melhor, sabe? Eu não sei se isso seria possível, mas eu acho que é algo mais ou menos nesse ponto, sabe? O próprio PlayStation 1, ele saiu por uma situação onde a Sony ia fazer o leitor de CD para o Super Nintendo. Pior que é verdade. Sabe? Então, e várias franquias, e aí conseguiu parceria com várias publishers daqui e dali. Os Final Fantasy saíram do Super Nintendo e foram pro PlayStation 1. Aí a Nintendo no 64 teve que se virar só com jogo first party. A Sega no Saturno foi pro caralho, e no Dreamcast mais ainda, entendeu? Então é isso, o Xbox One, quando lançou, o foco dele era todo no online, lançaram o Halo. Halo, pra quem morou nos Estados Unidos, provavelmente é uma das maiores franquias de videogame que existe. Com certeza. Sabe? Então, como tu falou, o God of War, quando saiu no Play 2, era um fenômeno, tinha que jogar aquilo ali, nem que fosse na locadora. Então, acho que a interação, cada plataforma, ela tinha os seus avanços, todo mundo trazia avanço. Hoje, se tu tem um PC, tu joga tudo. Se tu tem a grana de ter um PCzão massa, ou até o meu ali, que é um PC mais simples, de R$1.500, já consegue jogar quase tudo. Sim. Entendeu? Então, vai das companhias de jogos fazerem jogos bons, claro, só que daí no ramo dos consoles, gerações e tal, vai ficar faltando, sabe? Vai ficar faltando porque tem um lance que eu acho que é um mau planejamento muito descarado, assim. Tu vê como, na minha impressão, tem um fator que tem a ver talvez com uma teoria conspiratória de certa forma, mas que eu acho que tem certo sentido. Por muito tempo, tu vê a indústria de games, ela tem várias figuras que têm 25 anos de carreira, 30 anos de carreira, e eu acho que tem uma coisa que tem a ver com isso, porque quando o cara ele entra, e vamos supor lá, um Todd Howard, ele entrou pra trabalhar na Bethesda por volta do primeiro Xbox, ele tava com fome, ele queria fazer a coisa mais pica, diferente possível, e não só porque o cara, tipo assim, se encontrou numa posição de, meu Deus, eu tô em 98, 2000 e eu tô criando games, olha que indústria doida que eu tô, mas porque era tudo muito novo, né? E com a progressão dos anos, vai aumentando as convenções da indústria. Hoje tu vai fazer um jogo câmera over the shoulder, Resident Evil 4. Tu vai fazer um jogo que o combate é baseado em animação, não sei o que, Dark Souls, não sei o que. Então, essas convenções foram vindo e eu acho que esses caras, eles foram ganhando prêmios, eles foram ficando estabelecidos nas suas carreiras e rola, pra mim, o que eu só posso definir como uma acomodação. E daí a gente chega, por exemplo, a gente falou muito de PlayStation aqui, né? Mas, né, vocês são haters dos sonistas? Nunca na minha vida, nunca, jamais. Eu não sou hater de porra nenhuma, exceto várias coisas. Mas eu acho interessante tu ver, por exemplo, como se tu vai olhar pro Xbox, quando a gente fez lá um excelente podcast com a história toda da Bethesda, um dos grandes lances era, cara, Starfield pode vir e vai mudar tudo. E de fato mudou, porque a Bethesda ficou extremamente impopular. Rapidamente. Claro que a Bethesda é um caso à parte, porque a Bethesda, assim como a Sony, consegue fazer coisas que tu fica assim, gente, vocês estão dormindo no volante, entendeu? Tipo, o update do Fallout 4 é um exemplo por si só, né? Mas não vou devagar aqui. Mas se tu for ver, por exemplo, Starfield é um desses jogos que pra mim, cara,
ele não saiu no PlayStation 5, mas ele é o jogo mais PlayStation 5 que existe, porque ele promete Play has no limits, e tu chega e o Play tem muitos limits. Tá me entendendo? Tipo assim, tem muito a ver. E daí tem um dado que eu vou roubar de ti, porque tu me mandou antes da gente fazer essa pauta, então eu que vou dizer ele, apesar de tu ter pesquisado. Mas tá aí, ó, tu vai ver o dado que tá na tela agora. Olha aí a base de player. Terrível, muito fraca, de um jogo que saiu, foi o quê? Foi em novembro? Acho que foi novembro ou setembro do ano passado? Setembro, foi setembro. Foi setembro, foi na época do meu aniversário. Quase me dei de... Imagina se eu me dou de presente um Starfield. De novo um episódio de Cyberpunk na tua vida, que coisa louca. Mas tu vai ver, cara, isso aí pra mim tem muito a ver com o tema central, sabe? E eu acho que existe um paralelo interessante aí, porque vocês que acompanham o programa sabem que a minha carreira, o meu mundo é na música. E na música, uma coisa que eu acho que de certa forma é muito bonita é que tu pode ser o Mick Jagger, né? E daí tu é uma banda muito fundamentada, que tem relações com labels gigantescas. No caso, isso seria, sei lá, um equivalente, uma Naughty Dog da vida, digamos assim, a Naughty Dog. O Neil Druckmann é o Mick Jagger. Mas, tipo assim, pô, um estúdio, né, muito bem fundamentado, tem muitas relações, não vai ficar pobre amanhã, não tem como, tipo assim, impossível, né? É o Rolling Stones, digamos assim. Só que na música, pode vir uma banda muito pequena, que nem uma Bela e o Homo da Bruxa, e lançar um hit. E esse hit toma conta e cara... vira um troço muito tipo assim, caralho, olha como essa banda agora ela é um bagulho pra prestar atenção. No mundo dos games, tu vai levantar a mão e vai me dizer, tá, mas e tem o jogo indie, e tem o Hades. Cara, isso é 1 em 1 milhão. Sim. Na música tem muito mais noções desse... Pô, o independente ele pode fazer um estrago, um impacto na indústria. Mas o que acontece no mundo dos videogames? Porque o dinheiro que rola é muito mais brutal. Vamos supor, tá? Eu sei que não foi essa história, mas aí tem o estúdio lá que fez o Hades. Ai, meu Deus, o Hades foi um fenômeno. Daí o Hades 2, que tá saindo agora, tá em Early Access na Steam no dia dessa gravação. Meu Deus do céu, vai ser, supondo, é um fenômeno absurdo, toma conta do mundo dos games. Cara, não vai demorar 1 ano, 2, uma Sony ou uma Microsoft vai dizer, tá aqui, toma um caralhau de dinheiro e o estúdio é nosso, acabou, entendeu? Isso mata com o troço, porque aí eu volto lá no ponto de, pô, quando um Todd Howard da vida ele entrou no mercado, existia essa chance de pô, a gente não gostou da Bethesda, a gente vai sair da Bethesda, vai fazer o nosso estúdio, ninguém vai comprar e tem a chance desse estúdio lançar um puta de um clássico. Hoje, no formato que as coisas funcionam, na minha opinião, é praticamente impossível, até pelo dado que tu mesmo trouxe, é muito caro fazer um jogo desse. É muito caro. E falando assim na parte criativa, assim, tu vê que é louco o fato de que quem se sobressaiu a todas essas questões de geração nesse momento, quem tá nadando voando por cima da nuvem, errei a referência, eram barcos, mas eu estava pensando em aviões, é a Nintendo, sabe? E na Nintendo tu vê que, cara, a Nintendo é uma empresa que ela tem vários problemas. Diversos. Aquelas coisas todas de antipirataria, é uma merda. Tu compra um Nintendo Switch hoje, tu vai pagar R$300 num jogo de 2000 e lá vai pedrada. 2017, eles não abaixam o preço, quando fazem promoção é 20, 30% e tu vai continuar pagando R$250 num jogo. Só que eles prezam muito essa questão de tu trazer uns exclusivos massa. Ano passado, por exemplo, enquanto, sei lá, o PlayStation, o Starfield tava saindo no Xbox e no PlayStation, acho que tava pra sair o Final Fantasy XVI, acho que foi um dos third parties incríveis do PlayStation. Foi o 16, que foi um jogo criticado, Final Fantasy XVI. Várias pessoas falaram que também bem meia boca. Ou, por exemplo, First Party, teve o Horizon 2, sabe? Um jogo lindo, maravilhoso, que daí todo mundo fez a comunidade fez um burburinho do tipo, pô, faz um esforço, lança no PlayStation 4, beleza, lançando no PlayStation 4, e eu tenho versão de PlayStation 4 em disco, uma hora eu vou jogar ele, não preciso de um PlayStation 5 pra jogar o meu System Seller, eu tenho uma tatuagem de Horizon, sabe? Então, pra que eu vou comprar um PlayStation 5? Claro. Só queimar dinheiro, só pra entendeu? ter. É só pra ter, entendeu? E no Nintendo Switch, ano passado teve, se não sei, eu não me engano se foi 2023 ou se foi 2022, teve exclusivo todos os meses. Isso é muito insano. Sabe? Teve um exclusivo todos os meses. Teve Metroid, depois teve Mario não sei o que, aí depois teve é exclusivo Pikmin. Meio que pra sempre, né? Não, são jogos da Nintendo, feitos dentro da Nintendo, que são só da Nintendo. E aí o dado que tu roubou de mim, falando sobre a base de players do Starfield, é um negócio interessante da gente ver que como essa geração tropeçou, porque eu trouxe aqui o seguinte, tá? Eu tentei achar uns
sites que faziam player count de jogos online e offline, quantas pessoas estão jogando no momento, e eu não achei nenhum necessariamente assertivo. Daí eu falei assim, bom, vou olhar o Twitch Tracker pra ver o que os streamers estão jogando, que querendo ou não, são os influencers que ditam... É que nem tá na Bíblia, né? A voz do streamer é a voz de Deus. São a galera que, tipo assim, se o streamer que tu gosta tá jogando aquilo ali, talvez tu vai jogar aquilo ali também. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei alguns jogos single player, alguns jogos multiplayer, tá? Comecei por God of War Ragnarok, um exclusivo da Sony, que tem no PlayStation 4, tem no PlayStation 5, e aí teve o 2018 saindo no PC, que deu uma revivida no jogo, e ele é um jogo que hoje estava com 388 viewers na Twitch. Pouquíssima coisa, né? Muito pouco. Muito pouco. Mas é um jogo single player, que tem uma história início, meio e fim. Então, pra live, nem sempre funciona necessariamente. Mas ainda assim, tem aquele streamer que vai fazer um speedrun, que vai criar conteúdo em cima e tudo mais. Halo Infinite. Provavelmente um clássico nos Estados Unidos. 887 pessoas assistindo. Já tem um segmento multiplayer também. Tem um segmento multiplayer, né? Tem a galera que é fanzaça e vai estar sempre jogando essa bosta. Vamos pros jogos de corrida, que também é um nicho que eu vejo o pessoal falando um monte no Twitter. Gran Turismo tem 200 e poucos. Forza Motorsport, 100 e poucos streamers jogando. Mais ou menos pau a pau. Gran Turismo tem uma fanbase talvez um pouco maior. Forza é muito elogiado pela qualidade técnica e tudo mais, ok. Aí eu peguei o Zeldinha, que é um jogo offline. Certo? E Zelda Breath of the Wild tem 260 viewers e o TikTok 450 viewers. São números baixos, mas que juntos dão lá os 600 e poucos que tá dando no Halo Infinite, que é um jogo com multiplayer. Que é um jogo que deveria ser, nessa geração, o cargo-chefe. O cargo-chefe. Não, o carro-chefe. O carro-chefe. Mas que carrega o chat também. Salvei. Canelada. O carro-chefe do Xbox Game Pass. Sim. Sabe? Aí o Game Pass, agora eu abro o meu Xbox, eu tenho Hellblade pra baixar, que vai ser com certeza um jogo pica, incrível. Só que daí eu tenho que tirar um tempinho pra jogar ele. Só que daí eu jogando ele, eu vou parar de jogar o Starfield, se eu estiver jogando Starfield. Eu tô também jogando o Hellblade é o primeiro, né? O Hellblade é o segundo. Saiu o segundo agora. Ele vai sair agora em junho, se não me engano. Ele tá pra sair, tá ali na porta. Aí eu decidi ir num jogo third party, um jogo que tem em vários locais, que tem no Xbox One, no Play 4, nos atuais e no PC, que é Elden Ring. Olha só, Fui atrás do Elden Ring. O Elden Ring tem 8.300 pessoas assistindo. Então tu tem um jogo muito mais simples, provavelmente. Não vou dizer que ele não foi mais caro que esses outros que eu citei. Ele com certeza foi um jogo caríssimo, mas ele é um jogo mais simples, porque, tipo assim, é literalmente o streamer inventando qualquer história com o boneco, porque o jogo te permite isso. Ele não tem várias coisas multiplayer, ele tem um multiplayer ali que a gente sabe que é um add-onzinho. Assíncrono, né? Como o cara diz, é um multiplayer que tu usa se tu quer. E eu fui atrás de Animal Crossing também, do Nintendo Switch, que é um jogo que tá com quase 2.000 viewers na Twitch. 2.000 viewers? Que é um jogo de fazendinha, Lucas. Tu conhece Animal Crossing, Lucas? Conheço. Conhece? E aí eu fui atrás das vendas desses títulos, porque eu, cara, vou dar uma olhada como é que tá mais ou menos. Pra gente comparar com essa questão do Animal Crossing ser um jogo de fazendinha, eu trouxe aqui, fui atrás dos dados de venda do God of War 2018. Tá? Ele tinha vendido de 2018 até metade, mais ou menos, de 23, ou seja, 5 anos de vida, 23 milhões de cópias. O Nintendo Switch é um portátil com um poder muito inferior ao PlayStation 5 e PlayStation 4, e pegou as duas gerações, tá no mercado há não sei quantos anos, lançou o Animal Crossing em março de 2020. Ele pegou o hype da pandemia, é um jogo social e tudo mais, vendeu 44 milhões. Caralho. O Animal Crossing, em um ano de vida, junto com o joguinho de celular ali que a Nintendo lançou, um addonzinho, assim, que ele meio que conversa com o jogo de videogame, faturou $1 bilhão pra Nintendo. Então tu vê que é um jogo extremamente mais simples. Claro. Que só por ter uma proposta casual e tal, vendeu muito mais que God of War. Pra que tipo assim, eu não consigo entender, que é o que eu tava falando, como que eles gastam tanto dinheiro num jogo pra fazer uma obra-prima de arte, não sei o quê, e não bate essas vendas. Porque o Switch e o PlayStation 4 tem ali 100 milhões, 100 e poucos milhões de unidades de base instalada. O nível de vendas do PlayStation 4 e do Nintendo Switch é mais ou menos a mesma coisa. Por que God of War não tá com esses 44 milhões de cópia? Ah, cara, porque tem vários fatores que eu acho que... Tu entende que é estranho? É muito estranho, tem vários fatores que minam até a... Isso inclui o PC, tá? Claro, mas tem vários fatores que minam até a necessidade de querer jogar ele
ele na plataforma principal, digamos assim, que seria o PlayStation, né? Mas eu acho interessante a gente comparar esses dados de Twitch que tu trouxe com um outro jogo que é da Epic Games, e que no início era uma coisa, depois virou outra e continuou virando, né? E é ele mesmo, que começa com F e termina com Fortnite, pra quem não sabe, né? E daí eu até printei aqui, porque isso aqui eu tenho certeza que vai exatamente do meu print direto pra edição desse programa, que é o live count dele hoje, né? O Twitch Tracker dele, que tem nada mais, nada menos, Tracker JP, do que 782 mil live viewers. Tem 7 mil canais fazendo stream de Fortnite, tá? Então, eu entendo, de certa forma, que um executivo da Sony ouvindo esse podcast vai dizer pra nós, sim, vocês estão vendo, como vocês mesmos estão dizendo que o caminho pra nós é ser ganancioso, lançar um jogo free to play, que tu pode não sei o quê, mas não é o caso, porque se tu vai olhar pra um Elden Ring, que é um jogo que já tem uma certa idade até, se tu for ver, quando a proposta é diferente e pega pela criatividade e pega, de certa forma, até por uma coisa que sempre vendeu o jogo, que é, esse aqui é um jogo para durar, tu não vai jogar ele em 20 horinhas e tu vai acabar com ele, tu vai jogar ele por 200 horas, tu vai jogar ele que nem meu amigo Reni Souza, que fez não um, não dois, mas 5 personagens e virou com todos ele matou todos os boss, porque ele é um maníaco sociopata, entendeu? É assim que a vida é, entendeu? E tem outros jogos que a gente até não citou tanto, mas que eu acho que provam que tu consegue arrancar a devoção de um player hoje em dia, isso é possível. Pô, o fenômeno que foi Baldur's Gate 3, e é um jogo totalmente fora da curva nos dias de hoje. Totalmente fora da curva, que tem tudo pra dar errado. E isso é o que Tem mais... tudo pra dar errado, é foda. Mas é que tem, cara. Se tu for olhar, e tipo assim... Porque aí que tá, né? Como vocês sabem, eu já expus em alguns podcasts, eu sou fã da franquia Vampiro à Máscara. Daí, esses tempos, teve uma perguntas e respostas, não sei o quê. Aí perguntaram pros caras lá, pô, mas por que vocês não fazem um jogo que nem os da Larian? E os caras, a gente adoraria. Só que a gente não pode correr o risco que eles correram, porque aquilo tem tudo pra dar errado. E os caras não tão errado, brother. Se tu fosse num Shark Tank, tu dissesse que tu ia fazer o Baldur's Gate 3 em 2019, os caras iam dizer, Larian, tua empresa vai fracassar, entendeu? Porque tudo no mundo dos games aponta pra que isso só vai dar errado. Só que é aí que entra um negócio, que eu acho que é um mote universal, talvez, que é a única coisa que pode salvar essa geração e que não vai, porque já tá tarde demais, na real, né? Já tá no capitalismo tardio essa geração já. Que é um jogo, uma coisa de criatividade que transforme a plataforma na qual ele tá meio que num fenômeno. Se o Elden Ring fosse um exclusivo de PlayStation 5, talvez isso pudesse ter acontecido, mas como os dados provam, é evidente que Demon's Souls não foi o caso. É evidente. E nem o Final Fantasy Remake. Não, e ainda é, Thales, um jogo que tu não está jogando como nunca antes, tu está jogando como antes. Agora, claro... Final Fantasy VII Remake é um remake, né? É um jogo novo, remake, tem toda brother. uma coisa, mas vai apelar muito pra nostalgia de quem jogou do Play 1. Quem Óbvio. é player novo não vai se ligar em remake justamente porque ele é um remake. É verdade. Claro, tu vai ver as coisas, e é isso que me deixa louco da cabeça, porque se tu for ver as duas grandes marcas, né, eu tiro a Nintendo dessa discussão porque a Nintendo é sempre essa coisa que corre por fora, mas as duas grandes concorrências, os dois grandes times da guerra dos consoles, os sonistas e os caixistas, as duas empresas estão que nem, tipo assim, com a avestruz, com a cabeça enfiada na areia. O próprio Game Pass, que é uma coisa que tem várias vantagens, mas o Game Pass, pra mim, ele é muitas vezes um instrumento de nostalgia, e tu sabe que é, porque tu tem um console de ponta dessa geração, que tu comprou por vários motivos, mas dentre eles pra talvez jogar um Starfield se tu gostasse, e tu vai lá e joga um Fallout 3, um Banjo-Kazooie, e tu me falou uma vez num áudio, não tem muito tempo até, cara, emular nessa porra é incrível, e eu, como assim? Tu me explicou por A, B, C e D, porque é muito melhor de emular ali, ou seja, um console de ponta, que tem um serviço que se tu for imaginar, se tu fosse um cara lendo a PC Gamer em 2002, explodir tua cabeça, serviço que tu pode jogar tudo que é jogo, não sei o que, e acaba muitas vezes sendo um instrumento de nostalgia. Então até os serviços que eles estão apostando pro futuro, que entra naquela conversa, né, será que vai ter console? Será que a geração 12 vai ter console? Olha, cara, eu não sei, mas o fato é que esses serviços hoje, muitas vezes, eles acabam te botando no caminho de jogar como antes, entendeu? Muitas vezes, eu gosto desse exemplo do Final Fantasy que tu trouxe, porque, pô, o fã de Final Fantasy aqui, o Christian Kyrgios, vai dizer assim, não, cara, ele é muito mais que um remake. Ele é um jogo totalmente refeito, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele se usa de vários preceitos que foram construídos lá no Final Fantasy VII original, que é praticamente o jogo da época das cavernas hoje em dia. Isso é muito doido, cara. Pra mim, Thales, essa geração não tem solução. Mas daí é que vem a grande pergunta. E o futuro, meu gato?
É, O futuro é o PlayStation Portal? É isso? E aí, não, eu ia até comentar isso, né, cara? O futuro ainda da geração PlayStation 5, eu lembro quando ele lançou, eles lançaram os bundles Pro. Não sei se tu lembra, que vinha com o fone de ouvido com áudio 3D, Claro. vinha com o PSVR, Aham. né? E vinha com mais, sei lá, o que. Acho que o DualSense era vendido como se fosse o novo controle. Acho que eram esses itens aí. Vinha o PSVR e o PlayStation Portal, PlayStation Portal e o PSVR e o Pulse 3D lá, que é o fone de ouvido pica. E aí o brasileirinho olha aquilo ali, o brasileirinho, as pessoas fora dos Estados Unidos, eles mal conseguem comprar o videogame que vem só o controle, sabe? E vendo as notícias, não sei se chegou a passar por ela, mas o PSVR 2, que é marketado e que já vi vários testes que dizem que ele realmente é talvez o melhor hardware de realidade virtual do momento, tanto que a Sony tá tentando fazer um update nele pra funcionar na Steam, no PC e tudo mais. Eles fabricaram acho que 550 mil unidades, uma coisa assim, e tá encalhado na fábrica. Claro. Eles pararam de fabricar porque não vende. A galera quer jogar videogame, mas não quer necessariamente um VR. Foi-se a época do Nintendo Wii, que tipo assim, porra, o que foi o Nintendo Wii? O que foi o Wii na geração dele? Ele obrigou a Microsoft a fazer o Kinect, que foi um experimento. Pra que dizer o mínimo. Que foi um experimento que funcionava às vezes, outras vezes mal e porcamente. Ele fez a Sony fazer o controle muito estranho do PS Move lá, que era pra adaptar os jogos, e aí também não... Sabe? Pô, mas eu já tenho Play, eu já joguei tudo que saiu nele, pra que eu vou comprar um PS Move no final da vida do console? Sabe? Então eu acho que o problema é a criatividade no fim das contas, e aí eles tentam achar desculpas pras coisas. A geração agora também, ela inclui, de certa forma, o sucesso do Switch trouxe as Steam Deck, né? Steam Deck, o Lenovo ROG Ally, essas coisas aí. Então, a galera que tem PC, tá com um PC portátil, finalmente, o que é também insano se tu parar pra pensar. É meio de louco. Né? Tipo, tá, a bateria dura 2 horas, mas tu tá jogando Elden Ring portátilzinho bem tranquilo, porque o Switch ainda não te permite isso. Claro. Sabe? Então, é muito complicado pra Sony e pra Microsoft. A Microsoft tá com um nível de vendas horroroso no Series, por mais que a proposta seja incrível, que era tipo, eu vou te oferecer uma máquina de ponta, só que nem tão ponta assim, que é baratinha, que é o Series S, e aí se tu quiser um tanque de guerra insano, é o Series X, que é o dobro do preço. Mas eles encalharam, porque a galera joga o Game Pass no celular. Claro. É lógico que a acessibilidade do Game Pass pelo xCloud, seja lá o que for, é incrível. Só que daí, se eles têm um mercado de consoles, é muito estranho como eles vão conseguir lidar com isso numa próxima geração, sabe? É muito estranho mesmo. Uma coisa canibaliza a outra. É complicado. E aí tu vai pro questão do PlayStation, que ele tem toda essa proposta de ser uma máquina incrível, sem limites. E aí eles marketeiam na parte técnica que o jogo vai ter 4K, que o jogo vai ter 60 FPS, que daí entra a galera que se importa com isso. E o jogo, todos os jogos lança em 30 FPS, daí depois vem um patch pra 40, pra 50, pra 60 FPS. E aí agora a gente tá no meio da geração, estamos em 2024, fazem 4 anos que os consoles saíram, e tem PlayStation 5 Pro ali no forno. Pra que tu vai fazer um PlayStation 5 Pro, velho? Não tem sentido. Sabe? O cara que é high-tech, louco, maníaco, beleza, ele vai comprar, só que aí o cara vai fazer o jogo otimizado pro PS5 Pro, que daí já vai ficar cagado no PS4 normal. Cara, eu acho que é muito estranho. Tem muito a ver... E tem o PlayStation Portal, né? Que é um lance por si só, né? Mas eu acho que tem muito a ver com um fracasso que tem que acontecer, assim. Eu acho que na história da Nintendo, ela só conseguiu chegar no Switch porque o Wii U deu muito errado, né? E daí a gente tem que rever tudo. Certas vezes é preciso um evento empresarial, climático muito danoso pros caras entenderem. Tá, não. A gente tem que fazer alguma coisa e tem que funcionar. E a Nintendo passou 2 vezes por isso, né? O GameCube também não foi aquelas coisas, e o Nintendo Wii chegou e ó. Isso, exatamente. Então, eu espero que um PlayStation Portal da vida seja um fracasso desse pra Sony. E não tá sendo. Desculpa te falar. Não tá sendo? Não tá sendo. Tá vendendo que nem água. Não tá vendendo que nem água, mas tá vendendo bem, não tá encalhado nos estoques que nem o PSVR. E aí a matéria diz ali que até aumentou um pouco as vendas desses do VR e do fone de ouvido pica, porque daí tu usa o fone de ouvido pica no Portal, que é Bluetooth e não sei o que. Só que é aquela coisa, tipo, ainda assim é um itemzinho que tu vai comprar mais, que tu vai gastar pra jogar no PlayStation 5. Da mesma geração. Exatamente. É complicado, cara, é complicado. Mas eu afirmo aqui, é a geração que flopou, mas essa é uma das discussões que a gente não tem resposta.
resposta. Vocês vão ajudar a gente a chegar na solução pelos comentários, porque eu gostaria de ouvir de consolistas mundo afora aí quais as suas perspectivas. A gente tem a nossa, o Boa Noite Gamers, assim como a imprensa tem uma linha editorial clara, não é à toa que o primeiro programa deste podcast, lá no longínquo ano de 2022, foi A Cultura Precisa Mudar, os problemas com a cultura que temos hoje em dia. Então com essa, nos despedimos dessa vez, seja membro, muito fácil, só clicar no Live Pix ali, é bem autoexplicativo. E nos vemos quarta que vem, né, Thales? Nos vemos quarta que vem pra mais uma grande pauta, um grande vídeo, uma grande coisa. É isso aí, é os guris. E abraço pra todo mundo. Tchau.